Queridos amigos, que alegria podemos estar na sua companhia, com a sua audiência, pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. Que alegria poder estar participando desse projeto pela TV A Caminho da Luz, que é estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Como é bom ter a sua companhia, como é bom ter a sua presença. Todos os dias nós temos pessoas novas assistindo às nossas páginas. Por isso, eu vou te fazer um pedido. Assista esse capítulo para você ver os moldes pelas quais nós fazemos de cada capítulo. São 40 capítulos e mais um que é o prefácio. São 41 programas. Se você for na playlist da página da TV A Caminho da Luz, você vai assistir desde o prefácio, capítulo a capítulo, não é? Mas eu vou te pedir um favor. Pega um papel, pega uma caneta. Nós vamos começar a ver o que é uma prece refratária e depois uma história que ocorreu na Guerra do Paraguai. São muitos personagens. Eu gostaria que você anotasse cada personagem, a composição das famílias, quem é quem, a profissão que cada um tinha, o que cada um fazia. E vai anotando capítulo a capítulo. Cada capítulo tem um monte de personagens. Nós vamos ver então essas reencarnações e depois eles voltando alguns anos depois, entrelaçando entre eles todo esse processo reencarnatório para a busca da evolução. Então eu peço a você que faça como nós. Tenha a colinha do lado, cada capítulo, pega uma caneta, anote. E você, no final do livro, você vai ter o organograma do programa, do livro, que é muito bacana. Tudo bem, querido Sérgio, já caminhando para a reta final. Esse mais 3 capítulos já encerraremos mais um projeto, o 7º livro, estudado de ponta a ponta de André Luiz. Que alegria estarmos juntos e já nos preparando para o próximo livro, Mecanismos da Mediunidade. O benfeitor daquela obra é Aulus. Então, já vão anotando aí que quando terminar este projeto já temos um outro engatilhado aqui pela TV A Caminho da Luz. Rogo a Jesus, rogo aos benfeitores que possam nos envolver em mais este dia e agradeço a sua presença. Capítulo 37º. Reajuste. Quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. A injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se-lhe os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquela hora. Nosso instrutor recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Zulmira veroía buscando energias novas, e enquanto nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falou, otimista: um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Íamos responder, mas a doente, à semelhança das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos surpresa. Realmente, para o nosso espírito que continua acordado quando estamos dormindo fisicamente, é uma bênção quando temos a felicidade, por exemplo, de nos depararmos com amigos espirituais generosos, levando-nos a pairagens que nos trarão paz, alegria, reconforto, e será de suma importância para nossa irmã visitar Júlio. Ela estava naquele abatimento não mais por pressão de Odila, não mais pelo remorso que sentia, mas pela ausência do filhinho
que lhe ajudara a renovar o sentimento pela vida. E agora nós vamos ver o papel primordial de Antonina também, não nesse momento, agora é o sonho, mas nós vamos ver no decorrer do capítulo o quanto que um exemplo moral pode nos erguer, pode nos mostrar que a vida continua. Ela estava ali prostrada, perdeu o filho, se sentia culpada pela morte de Júlio e assim sucessivamente. Ali nós vamos ver, calma, apesar dessas sucessões de coisas inevitáveis, há outras coisas que devemos nos agarrar. Bom, para ela ter agora esse desdobramento físico, como nós chamamos, e espiritual, o espírito sai do corpo, nós vamos ver que ela tinha que se fortalecer. Ela precisava, como ele diz aqui, uma injeção de sangue, não é? Naquela época tudo era muito limitado, não é como hoje. Mas ela então teve o seu corpo recomposto, já estava ali tomando soro, já tinha no seu corpo o alimento que ela precisava, e agora vai ser o auxílio espiritual. Então Clarencio pede para Odile ir buscar Júlio, para preparar Júlio, porque é a hora desse reencontro. E ela já está fortalecida fisicamente, agora ela vai estar fortalecida espiritualmente. Vamos continuar a leitura. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Clarencio afagou-a, como se o fizesse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a pregação carinhosa quando partimos. Amparada em nossos braços, Zulmira volitou sem perceber. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria a atenção. Introvertida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental. O lar da bênção mostrava-se maravilhoso. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume. Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas a pobre mulher, que seguia conosco, parecia insensível à excelsitude do ambiente, à face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer, mais uma vez, que o paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. A descrição é magnífica. Quem de nós, ao lermos ou ouvirmos esta descrição, não teríamos o desejo, por exemplo, de visitar o lar da bênção? Quem de nós não desejaria estarmos numa casa de grandes proporções, um instituto de grandes proporções, de acolhimentos a crianças que desencarnam em tenra idade? Quem de nós não gostaria de estarmos num local em que vibra a paz, vibra a harmonia, vibra a serenidade? Então essa descrição, eu acredito que André Luiz, para a linguagem vulgar nossa, humana, muito atrelado ao mundo material, eu creio que ele deve ter tido muita dificuldade de descrever esses ambientes para nós. Porque para o nosso imaginário é até difícil de vislumbrarmos toda esta beleza, toda esta maravilha que ele procura nos narrar, ao ponto dos personagens encarnados que chegam até esse instituto sentem-se tão bem que não querem retornar para o corpo físico. Aqui também me chama muita atenção, André, que André estava fitando Zulmira.
Diante de toda aquela beleza que André consegue descrever, Zulmira era a única pessoa que estava alheia a tudo aquilo. Ela não conseguia enxergar beleza em nada. Ela estava apenas com a sua mente presa diante da tela mental no filho que havia desencarnado. Isso é um outro detalhe também que acontece conosco no dia a dia. Somos incapazes de contemplar a beleza da natureza e ficamos muito aficionados nas questões da nossa tela mental. Vamos continuar a leitura. Reparei que para a devoção afetuosa de Zulmira não importava o rumo. Qualquer indagação perante aquela ternura atormentada resultaria inútil. Creio que, se ao invés da refulgente luz do lar da bênção, apenas víssemos trevas, para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o filhinho inesquecível. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam? Quando penetramos o berçário onde o menino repousava, sob a abnegada vigilância de Odila e Brandina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador, que a sustentou paternal, asseverando: Zulmira, não perturbes o pequenino, se o amas. É meu filho, bradou semi-desvairada. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu regaço, e por isso fomos teus companheiros na presente viagem para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te ensombre a alma. Certamente, o carinho materno é um tesouro inapreciável. Contudo, não devemos olvidar que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Acalma-te, pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Tocada por essas palavras, Zulmira desfez-se em pranto. Enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava soerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro e recordou a luta que havia atravessado quando do afogamento do pequeno irmão de Evelina. Aqui nós percebemos que Júlio, ele estava com uma aparência de uma criança de 1 ano de idade. Foi quando ele desencarnou. Então ele não tinha grandes noções do que se passava. Ele já não tinha mais a necessidade, por exemplo, de ficar na casa de Blandina como no passado, porque ele já havia recomposto aquela ferida na garganta e também no seu estômago oriundo do corrosivo que ele ingeriu. Ele estava num berçário. Aquelas dores atrozes que ele sentia, hoje ele já não sente mais, já que ele quitou perante si e perante a lei divina aquela dívida kármica. E nós percebemos que quando Zulmira foi chegando próximo e reconheceu nele a figura de Júlio, ela teve o ensejo, como a maioria das mães teriam, de ir até o filho, de pegar, de abraçar, de ver como estava. Só que Clarencio disse: olha, a situação dele ainda é delicada, porque fazia pouco tempo que ele havia desencarnado. E para a criança também não é uma situação fácil deixar um corpo e coabitar um outro corpo. E o desequilíbrio dela poderia passar da criança e, logicamente, o quadro se agravar.
Sem dúvida. Então, naquele momento, Clarencio tem que ser um pouco mais enérgico com ela. Zulmira, não vá até ele, porque você pode levar o teu desequilíbrio desequilibrando-lhe. E ela diz assim, mas eu sou a mãe dele. Clarencio diz, não, você emprestou o teu ventre. Ele reencarnou por você, mas isto não te dá o direito de achar que ele é teu. Olha que interessante, isso daí serve muito para o pai e para a mãe. Ah, o meu filho, a minha filha. Não, nós emprestamos o material genético, hereditário, nós emprestamos o ventre, nós emprestamos o nosso lar para que ele nasça, mas é um irmão de caminhada. Pode ser que o meu filho de hoje foi meu pai de ontem. Sem contar, André, que Zulmira ainda não tinha as informações que esse mesmo Júlio foi o mesmo que na Guerra do Paraguai tentou por 2 vezes o suicídio, tendo êxito no segundo, por culpa dela. Exatamente, ela não tinha nem condição para saber isso, porque ela sem saber já estava desequilibrada, ela sabendo, infelizmente pioraria ainda mais o seu quadro. E é interessante que Zulmira, ela não conseguia detectar a figura de Odira até então. Parece estranho, porque muitas vezes perguntam, olha, mas eles estão há 1 ano e meio juntos e até agora que ela foi ver Odira, quando ela então percebe que ela tinha que se acalmar, Odira então se aproxima para trazer o abraço. Quando ela olha para Odira, ela vê Odira, a esposa de Amaro, aquela mulher que ela lembra as perseguições que fez sobre ela. Então ela começa a ficar paralisada, não é? O que está acontecendo? Agora ela vai começar a ter informação de tudo isso. Lembremos que desses personagens todos que nós estamos vendo, há alguns que estão em melhores posições espirituais e alguns que estão em piores. Então nós vemos, por exemplo, que Zulmira e que Júlio, eles foram, de todos que nós estamos acompanhando, os que estão em condições mais adormecidas ainda para o lado espiritual. Júlio era um suicida. E nós vemos que Zulmira desencarnou totalmente perturbada pelos seus problemas sexuais, totalmente perturbada, veio para o Brasil para procurar Armando e desencarnou pela própria carroça, charrete do Armando, que passou por cima dela, abrindo uma ferida nela. Então nós percebemos que de todos os personagens, Mário Silva é aquele intermediário. É aquele que não está nem nesse grupo de tamanha perturbação, mas também não tinha fé, não tinha nada. Agora, já vemos que Amaro e já vemos que Antonina, esses dois estão sabendo aproveitar muito a oportunidade reencarnatória. André, mas por que você não citou Evelina? Porque Evelina deste grupo todo é o que menos dívida kármica tinha. Pelo contrário, reencarnou para ser a baliza espiritual daquele lar. Dando continuidade, o remorso voltou a refletir-se-lhe na mente e atribulada exclamou, Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã, sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu. A interpelada acariciou-a compadecidamente e ajuntou. Tem paciência. A aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos à vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignas do socorro celestial, e beijando-a nos olhos aduziu. Enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente, fazendo o melhor ao nosso alcance. Agora, porém, que sofro as agruras de minha prova, acentuou Zulmira em tom amargo, penso em teu anjinho. Odila, conchegando-a de encontro ao peito, conduziu-a
para mais perto do menino adormecido e, indicando-o, aclarou satisfeita. Então aqui agora nós percebemos, veja, como é interessante, eu estou batendo muito nessa tecla, esses personagens só souberam da questão da Guerra do Paraguai, quando houve a necessidade, através da hipnose, abrir o arquivo mental, e assim que eles tiveram aquelas conversas, o arquivo mental já foi fechado, eles estão aqui em estado espiritual, eles não se lembram de nada da época da Guerra do Paraguai. Zulmira sequer tem informações que o Júlio, que ela está pedindo perdão a Odila por não ter tido o cuidado que deveria ter tido. Ela não situou ainda que o Júlio é o mesmo, trata-se do mesmo espírito. Lógico que ela vai ver tudo isso, mas por enquanto ela não tem noção de nada. Então ela está ali pedindo desculpa, perdão a Odila. Odila, com o seu coração aberto, está tentando auxiliá-la. Zulmira, por sua vez, está achando que foi um castigo de Deus. Ora, Odila, você me perdoe. Deus já me castigou, porque eu tive a mesma situação de dor que você teve. Hoje eu estou entendendo a sua dor, as suas dificuldades. E é interessante que Odila diz a ela: Zulmira, não vamos olhar para o passado. Vamos olhar para o presente e para o futuro. O que Deus espera de cada um de nós. Ouve, meu filhinho é também o teu. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por 2 vezes, a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Ante a companheira perplexa, acrescentou convincente: o corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de 2 modos diferentes, por nosso intermédio. E sorrindo, como vemos, somos 2 mães, partilhando o mesmo amor. Notávamos que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar, mas o choque da revelação como que lhe imobilizara a garganta, no imo d'alma, de certo algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhe as lágrimas, ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante. Afigurava-se-nos uma estátua viva de intraduzível expectação. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até um leito próximo, para ajustar-se ao repouso preciso. Uma coisa, querido Sérgio, querido telespectador, que eu pude aprender nesta leitura que estamos fazendo desta obra, e que eu confesso que nas outras vezes não dei a devida importância, é a ressignificação do anjo da guarda que Clarencio dá para André Luiz. Anjo é sinônimo de mensageiro. Existem anjos bons e os anjos decaídos, mensageiros bons e mensageiros equivocados. Odila era um amigo espiritual daquela casa e estava fazendo o papel de um anjo da guarda para Odila, para Zulmira, para Júlio, para Amaro. Então quer dizer que Odila é um espírito superior? Não. Odila é um espírito esforçado. É um espírito comum, com as suas lutas de mulher, com as suas necessidades de mãe, que conseguiu dobrar o seu orgulho, conseguiu dividir o seu marido, conseguiu dividir os seus filhos com aquela que ela imaginava ser a sua rival. É por isso que Jesus, num determinado momento,
num dos belos ensinamentos que legou para a humanidade, disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade também que muitas pessoas, ao ter o conhecimento da verdade, se revoltam. E ao se revoltar, lógico que tudo fica mais difícil. Não foi o caso de Odila que o André está se referindo. Odila aceitou. Odila percebeu que para ela continuar tendo o amor de Amaro, o amor de Evelina, o amor daquela criança que está crescendo no mundo espiritual, que é Júlio, ela teria também que aprender a amar Zulmira, que fazia parte desse contexto. Um outro ponto interessante, André, que até aqui também Odila conhece a história. Vamos relembrar que Odila ainda não teve acesso, porque não houve a necessidade de vasculhar o passado. Ele está confiando plenamente no ministro Clarencio. Ela tinha algumas informações esparsas. Ela sabia, por exemplo, que Amaro no ontem foi o Armando e que no Paraguai teve o problema com Júlio, sobre algumas coisas por cima. Ela soube o que ela precisava saber para ajudar no caso, que Zulmira não estava à toa na vida de Amaro, de que Júlio não estava à toa na vida de Amaro e agora na vida dela. Ela soube disto e mesmo assim soube o que a espiritualidade achou conveniente para que ela também não viesse a despertar suas animosidades por Zulmira. A leitura, ela se faz dentro de uma situação que às vezes a gente lê e passa batido na leitura, porque veja, Zulmira agora está estática, porque ela jamais imaginava que o Júlio que ela carregou no ventre e carregou nos braços ao longo de 1 ano é o mesmo Júlio que era de maneira displicente, permitiu que desencarnasse afogado. A ideia que nos passa é que ela ficou estática, ficou como uma estátua, é o que André Luiz escreve. E Odila, percebendo que ela poderia até cair, desmaiar, leva ela, conduz ela até um leito para que ela pudesse deitar um pouco e se refazer daquelas notícias que eram informações privilegiadas, mas que até então ela desconhecia tudo isso. Vamos continuar a leitura. Agora sim, pensava surpreendida, começava a compreender. Júlio, prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento, ao mundo tornara em nova tentativa que redundara em frustração. Por quê? Por quê? O pensamento dolorido intentava penetrar os segredos do tempo, arrastando-a ao passado remoto, mas o cérebro doía-lhe dilacerado. Realmente não lhe seria possível, naquelas circunstâncias, qualquer incursão no domínio das reminiscências, mas percebia, enfim, a bondade eterna, que reúne as almas nos mesmos laços de trabalho e esperança do caminho redentor. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio, logo após seus esponsais, e o manifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava, e reconheceu que a providência divina, ligando-o ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Então aqui agora nós percebemos que, lógico, ela está fazendo indagação. Ela não é um espírito perfeito, pelo contrário, ela traz dentro de si um cabedal de colheita difícil. E só dessa informação já o perturba. E ela começa a questionar por quê? Por que de tudo isso? Ela quer retornar no tempo.
Mas então quem foi Júlio que criou todo esse aspecto? Qual é o impacto dele na minha vida, na vida de Amaro, na vida de Odila? Só que naquele momento não é aberto a ela o arquivo mental, porque naquele momento não poderia. Traria a ela uma perturbação muito maior, e isso poderia agravar o seu campo espiritual. Então, é o momento dela refletir até onde dá para refletir, receber as orientações até onde pode receber, e é agora que vai se começar a traçar o futuro. O passado já foi, não volta mais, e agora? O que nós vamos fazer de nossa vida? Dando continuidade. Agora, sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. De espírito assim transformado, via em Odila não mais a rival, mas a benfeitora que, sem dúvida, lhe seguira de perto a transfiguração. Enlaçou-se a ela, em pranto silencioso, qual se lhe fora filha, a ocultar-se nos braços maternais. A primeira esposa de Amaro, imensamente comovida, correspondia-lhe às manifestações afetivas, afagando-lhe os cabelos. Convém-lhe o repouso, afirmou Clarencio, amigo. Qualquer recordação agora lhe agravaria o conflito mental. Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a a sós no descanso justo, e seguiu-nos. Então nós percebemos que não é tudo que nos pode ser revelado imediatamente. Por isso que Chico Xavier dizia, para nós não realizarmos conosco mesmo a terapia de vida passada, porque nós poderíamos relembrar de coisas que nos trariam uma grande amargura. Zulmira, só dela saber que o Júlio de hoje é o Júlio que ela desejou a morte no afogamento, ela já entrou num quadro de perturbação imenso. Se ela retornasse ainda mais, lembrando que ela... Porque, na verdade, Júlio, quem levou ele ao suicídio foi as ações dela, na condição de Lina. Se ela soubesse disso, então ficaria ainda mais perturbada. E isso poderia trazer para ela um desequilíbrio muito grande. Lembremos que ela está fraca fisicamente, ela está abatida pela morte do filho, ela não tem vontade de se alimentar, ela está passando por conflitos do remorso, ela está passando pela angústia de quem perde um filho e não tem o mínimo de preparo emocional pela falta de uma religiosidade, de uma prece, de um pensamento elevado, de agarrar-se a algo. Por que ela está totalmente diferente de Amaro? Porque ela ama mais o filho do que Amaro? Não. Amaro se agarrou a uma fé. Ela não. Ela se agarrou ao remorso, ela lembrava do que havia ocorrido e aquilo trazia uma grande perturbação. Então Clarencio disse, olha, já foram muitas emoções por hoje. Vamos agora repousar um pouco, vamos asserenar os corações, vamos acalmar as sensações para que isso não perturbe quando você recobrar o corpo físico. E é interessante que eles não permitiram que Zulmira pegasse naquela criança, porque a sua condição espiritual poderia agravar a situação de Júlio. Ela então é revelado a ela toda essa condição e levaram ela para um descanso em uma cama, um leito, e ela ali então confessa a Odila que ela tem em Odila naquele momento a figura de uma mãe que estaria acariciando o seu coração. Odila sente também como se ali estivesse auxiliando uma filha. Mas é hora, e Odila compreende que aquela moça, Zulmira, teria que descansar um pouco. Então saem todos do quarto para que ela pudesse, no lar da bênção, ficar algumas horas antes de retornar para o corpo físico,
tendo um repouso para se fortalecer. Vimos que através da injeção de sangue e do soro, ela se refez e está se refazendo no corpo físico, e agora, vendo o filho, mesmo que distante, se recompondo o seu perispírito, ela vai ter força para continuar a sua caminhada. Vamos continuar a leitura. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Voltaríamos para reconduzi-la à residência terrestre, de maneira a garantir-lhe, tanto quanto possível, as melhoras gerais. Afastamo-nos, assim, para regressar em breve, com efeito, transcorrido o tempo que o nosso instrutor julgou indispensável. Tornamos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao ninho distante. O relógio marcava 9 da manhã, quando a enferma, sob a nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou então delicioso sonho. Então ela passou pelo sono reparador, aquele mesmo que comumente se passa quando desencarnamos. Aquilo reorganizou seu corpo perispirítico, dando-lhe também o repouso necessário ao corpo físico. No momento aprazado, veio Clarencio, André Luiz, Hilário Silva, reconduziram esta nossa irmã até o seu corpo denso. Só que ela não vai lembrar de tudo que ocorreu. O cérebro físico, como já vemos, não tem uma vida independente do cérebro espiritual. Ela recordará apenas o que a espiritualidade julgou essencial para que aquelas reminiscências também não lhe perturbassem fisicamente e espiritualmente. Ela só tinha a lembrança do sonho que ela tinha visto Júlio e que Júlio estava bem. Aquilo foi o suficiente para guardar essas fortes emoções que com certeza trazia a ela a alegria. Dando continuidade, guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte. E semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, atendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem contente trouxe Antonina e Lisbela ao quarto. A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-as satisfeita. Recordava-se de modo impreciso da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se via objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido e tão reanimada se sentia que, sem qualquer cerimônia, confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Então aqui nós vemos, dois corações que já estão lutando para o seu processo evolutivo. Então nós percebemos que Zulmira vê em Antonina uma amiga, uma confidente. Então Antonina tinha se disposto no dia anterior a ir 2 vezes por semana, nos seus dias de folga, para ajudar, para ficar com Zulmira, a acompanhar, fazer as atividades da casa, ajudando Evelina, que era uma pequena jovem. Então nós percebemos que lá chega Antonina e Lisbela, aquela criança que vai trazer ânimo para o coração de Zulmira. E Zulmira
percebe que Antonina é uma pessoa de confiança, então ela vai confidenciar a ela o sentimento que ela está sentindo naquele momento de tudo aquilo que está acontecendo. Permanecia convicta de que vira Júlio e abraçara-o. Onde e como? Não saberia dizer, mas o contentamento que a felicitava era bem o testemunho de que recolhera naquela noite benefícios reais. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Evelina, encantada. Sim, disse Antonina, concordando, a providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que a dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual, readquirindo novo ânimo para a luta. Aquela asserção confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria. A senhora julga então possível? Indagou a dona da casa, de olhos faiscantes. Como não? Aduziu Antonina, confortada. A morte não existe como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior, que vem sendo para mim precioso sustentáculo. A enferma demonstrou invulgar interesse na conversação. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte radiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada, ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescença. Então Zulmira confessa a Antonina: a minha alma se transborda, porque tenho a certeza que hoje, à noite, estive com Júlio. Antonina diz claro que sim. Despertou em Zulmira uma curiosidade. Mas por que toda essa confiança? E Antonina diz: porque existe a vida após a morte. Com certeza, os nossos familiares não ficam abandonados no mundo espiritual e também não nos abandonam. Com certeza, essa alegria é uma alegria que eu também convivo, porque eu também perdi uma criança pequena, desencarnou, e eu tenho encontro com ele à noite, onde ele vem me reconfortar, trazer palavras amigas, onde nós, de uma certa maneira, nos encontramos para esse momento. Vamos relembrar agora, porque por isso que eu pedi a você, no começo, que anotasse os nomes, os personagens. Vamos relembrar que Antonina, ela acompanhou na primeira noite que foi o ministro Clarencio, André Luiz e Hilário, na Casa da Bênção, elas foram acompanhando Antonina, porque Marcos, o filho de Antonina, também está naquele mesmo lugar que hoje está Júlio, o filho de 1 ano de Zulmira, que também há 1 ano e meio atrás, ou há quase 2 anos atrás, estava lá na condição de Júlio, filho de Odila. Então nós estamos percebendo que nada é o acaso. Por isso, disse Jesus, nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai que estás nos céus. Ao encerrarmos o nosso vídeo, já caminhando para o encerramento deste projeto, nós vamos pedindo a sua ajuda na divulgação.
Tem muitas pessoas que não conhecem a existência da TV A Caminho da Luz, a existência deste tipo de estudo, e a sua ajuda ela é fundamental. Pegue o link, compartilhe. Vou te pedir também para você deixar o seu like no vídeo e o seu comentário, é muito importante. Você já se inscreveu no canal? Já habilitou as notificações? Se ainda não, se inscreva e habilite. Muitos têm nos acompanhado pelas redes sociais, Instagram, Facebook, e têm visto a grandiosidade da obra assistencial que nós temos através do CEPAC. E o canal, através de uma plataforma do próprio Google, permite que você seja um cooperador com o canal, logo cooperando também com o CEPAC. Você pode escolher, tem várias opções de preço, vários pacotes, e você pode cooperar escolhendo um que caiba na sua forma de nos ajudar. O período está em suas mãos. Toda ajuda é muito importante para o canal. Quer entrar em contato conosco, quer mandar sua mensagem, tem dúvida? O WhatsApp da TV é 19 997 7827 94. E você pode também nos seguir pelo Telegram, procurando por Divulgando Espiritismo. Já conhece os livros de que sou autor ou outros livros publicados pela TV A Caminho da Luz? Ainda não? Entre em loja acaminhodaluz.com.br ou, se preferir o e-book, procure os nossos livros pela plataforma da Amazon. A sua ajuda ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa de hoje, que é pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. A nossa gratidão, peço carinhosamente que você não esqueça de dar o like, que é importante para a nossa página, e rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando hoje e sempre. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.